presidente, Um senhora instante só, tem deputada, deputado com aberto aí, era o Flávio, ok. senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero, em primeiro lugar, fazer de novo uma saudação aos deputados que nos deixam, eu quero crer, momentaneamente, né, no Parlamento Fluminense, vou voltar a esse ponto em seguida. Eu quero tocar rapidamente no ponto relacionado aos bombeiros, que era a minha inscrição original. De fato, o deputado Márcio Pacheco mencionou, colocou aqui um esclarecimento da corporação, saiu uma publicação da corporação, mas eu quero dizer que, apesar desse esclarecimento, eu considero muito ruim a resolução número 171, ou 171, como disse o Knoploch, de 25 de maio de 2020. É péssima, Valdec. Pois é, muito ruim, porque ela é atentatória a um preceito constitucional fundamental, que é a liberdade de pensamento e de expressão, né? Isto não se confunde a observância por parte dos militares, qualquer que seja a corporação, isso não se confunde com respeito à disciplina, à hierarquia das suas respectivas corporações. Entretanto, a limitação, a censura, a mordaça que eles tentam colocar no corpo de bombeiros, em bombeiros e bombeiras, é absolutamente inaceitável. Inclusive, no esclarecimento oficial da corporação, que, a meu ver, não esclarece muitas coisas, né, faz-se menção às limitações que, por exemplo, deputado Carlos Mink, os magistrados têm, mas é completamente diferente. Os magistrados são julgadores, né? Evidentemente que a expressão dos magistrados sobre o conteúdo das decisões que vão adotar é uma coisa completamente diferente do que a tentativa de cercear, né, a expressão, a manifestação política individual de membros do Corpo de Bombeiros. Inclusive, eu discordo. Pois não. O regimento não pode se sobrepor à Constituição. Não pode. E eu discordo na nota de esclarecimento quando se diz, quase uma fórmula matemática, que o somatório de condutas individuais tendem a ser interpretadas como posicionamento da instituição. Não é verdade. As posições individuais, sejam de bombeiros, sejam de civis, seguem sendo manifestações individuais. Quando eles falam em suas redes sociais, quando eles falam em suas páginas do Facebook, quando eles se manifestam na sua rede de WhatsApp, enfim, no seu Instagram, no Twitter, eles estão se manifestando individualmente, eles não falam em nome da corporação. Portanto, a nota de esclarecimento não esclarece e, sobretudo, não justifica esta afronta, este agravo, esta verdadeira mordaça que se tenta impor a bombeiros e bombeiras no Rio de Janeiro. Não aceito, não concordo. Eu peço ao deputado André Ciliano, muito modestamente, que me relacione, se for o caso, né, no rol de coautores do PDL que virá a ser protocolado, liderado pelo próprio presidente. Inclua nesta, pela Por outro lado, deputado André Ciliano, já que comecei fazendo uma saudação aos deputados que nos deixam, insisto aqui, uso de novo o advérbio, momentaneamente, eu quero aqui mencionar que uma coisa é a posição que a Assembleia majoritariamente adotou em defesa da ordem constitucional, em defesa dos preceitos constitucionais que sustentam o fragilíssimo Estado Democrático de Direito hoje no Brasil. Uma outra coisa é a avaliação de quebra de decoro. São coisas completamente diferentes. Eu tenho o sentimento e o entendimento que a Assembleia Legislativa precisa, de maneira célere, dar sequência ao trabalho iniciado pela Corregedoria da Casa, né, e, portanto, a sequência é enviar esse dossiê produzido pela Corregedoria, sob a presidência, sob a liderança na Corregedoria do deputado Jorge Felipe Neto, e encaminhá-lo à apreciação do Conselho de Ética presidido na Casa pela deputada Marta Rocha. A gente precisa fazer isso com celeridade, que essas coisas não se confundem. Eu sei que os deputados que estão aqui presentes na sessão, alguns de nós divergimos sobre a posição a ser adotada, mas de qualquer maneira, tenho certeza que nenhum de nós tem dúvidas que há uma distinção muito clara entre a observância dos preceitos constitucionais de inviolabilidade dos mandatos, enfim, e ao mesmo tempo o aspecto relacionado à quebra de decoro. Eu tenho a leitura que faço aqui e já compartilho, que houve atitudes
que configuraram quebra de decoro por parte desses deputados. Então, assim, isso eu tenho clareza das posições. A clareza de como defendi a Constituição, do meu ponto de vista, os preceitos constitucionais, que não se pode prender deputado que não seja em flagrante delito, e só em flagrante delito é que a Casa Parlamentar é consultada. Isso é o que diz a Constituição. A gente pode até não concordar, mas consulta-se a Casa Parlamentar quando há flagrante delito. Sem flagrante delito, é impossível a prisão de parlamentares. Isso é o que diz a Constituição e foi confirmado, ainda que por placar apertado, mas foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Uma outra discussão, num outro diapasão, é a discussão do decoro. Eu tenho clareza de que a Assembleia precisa dar celeridade e continuidade ao trabalho iniciado pela Corregedoria, levar ao Conselho de Ética e aí sim submeter ao conjunto do plenário o destino desses mandatos. Enfim, então eu queria fazer essa manifestação, esse pronunciamento, para tentar, do meu ponto de vista, separar o joio do trigo. Uma coisa é a defesa do ordenamento constitucional, do que tange aos mandatos parlamentares, uma outra coisa é a análise, discussão e apreciação em plenário de eventual quebra de decoro por parte desses deputados. Era o pronunciamento que eu queria fazer e, mais uma vez, saudando os deputados que momentaneamente nos deixam. Eu queria me permitir falar rapidamente, em mais 2 minutos, do deputado Paulo Bagueira, que eu fui presidido pelo Paulo Bagueira como vereador na Câmara Municipal de Niterói, de partidos diferentes, com posições diferentes sobre o governo na época, mas as nossas relações sempre foram respeitosas, democráticas, enfim. Então, tenho boa lembrança e bom registro dessa conduta do Paulo Bagueira como presidente do Poder Legislativo, respeitando a oposição, respeitando partidos que lhe faziam oposição. Então, eu queria fazer oposição ao seu governo, aliás, queria fazer esse destaque. Quanto à Comissão de Ciência e Tecnologia, deu sucessivas contribuições ao aperfeiçoamento dos nossos debates, com uma capacidade de diálogo impressionante. Abertura para o diálogo, capacidade de ponderação, de ouvir, de escutar, de argumentar, de contra-argumentar. Então, queria, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, dizer que eu tive o privilégio de conviver com o deputado Sérgio Fernandes nesta comissão e eu espero voltar a ter esse privilégio o mais brevemente possível. Portanto, saúdo todos os deputados que não deixam, por instante, do Parlamento Fluminense.